Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, um dos principais ministros do governo Temer. Padilha é gaúcho, advogado e filiou-se ao PMDB em 1966, quando o partido ainda se chamava MDB. Foi prefeito de Tramandaí, deputado federal e ministro dos governos Fernando Henrique, Dilma e agora do governo Temer. Ministro, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez na Notícia. Prazer é meu poder vir aqui e compartilhar tanta audiência ou tantos telespectadores que acompanham o teu programa. E também nossos internautas nas redes sociais. Exatamente. Hoje a gente não pode esquecer das redes sociais, que acabam tendo um contingente de participação até maior do que aqueles que são os telespectadores. Então, também aos nossos internautas, o meu abraço aqui e eu registro a minha alegria em poder voltar a esse programa. A primeira vez que o senhor veio era ministro da Secretaria da Aviação Civil, ainda no governo Dilma, isso faz, sei lá, 1 ano e meio, mais ou menos, mudou completamente o cenário. Hoje o senhor é um dos homens fortes do governo Temer, ministro da Casa Civil, todas as decisões importantes passam pela sua mesa, pelo seu gabinete. E o senhor e o Michel Temer se conhecem há muito tempo, há uns 30 anos, ministro? E para ser mais preciso, 23 anos 23. Que nós temos de convivência com o presidente Michel. Tivemos convivência na Câmara, convivência no partido, convivência na Fundação Ulisses Guimarães, fui presidente durante muitos anos, hoje sou vice-presidente, e nós sempre tivemos uma relação muito próxima durante todo esse tempo. Então, nós nos conhecemos bem. Até porque é um cargo de confiança e um cargo também de muita responsabilidade, muito poder. Eu queria perguntar ao senhor qual é a melhor e a pior coisa do poder, a dor e a delícia de ser ministro da Casa Civil e braço direito do presidente Temer. Bem, primeiro, onde vamos começar pelo que não é o melhor, né? É uma área muito visada por todos os interesses políticos, por todos os interesses midiáticos. É uma área muito visada em abater o chefe da Casa Civil. Isso é a parte ruim. E a parte boa? A parte boa é que a Casa Civil pode ser, como nós estamos procurando ser e acho que estamos conseguindo, mediador, intermediador entre as várias ações dos ministérios. Não nos interessou, não nos interessa trazer as questões dos ministérios para dentro da Casa Civil, mas sim facilitar a solução lá no Ministério Fim. Eu já participei de vários governos, vi o equívoco de querer centralizar tudo na Casa Civil, aí acaba parando. Não tem ser humano com capacidade para resolver tudo. Agora, se nós formos redutores de dificuldades para os ministérios fins, nós acabamos tendo sucesso e conseguindo fazer com que as coisas andem. E se a gente for observar por tudo que a gente tem conseguido, as coisas estão andando. Nós temos que fazer a intermediação entre o que seja a meta do governo e aquilo que são as ações dos ministros. E às vezes, inclusive, no diálogo entre os ministérios, nós também entramos fazendo tércios para facilitar esse diálogo. Ministro, depois de um primeiro semestre bastante difícil, o governo Temer, juntando a interinidade e a efetividade do governo, depois a economia dá sinais de reação, de recuperação, a inflação está mais baixa, os juros começam a cair. O governo colheu 2 vitórias importantes nesse começo de ano, conseguiu eleger seus candidatos à presidência da Câmara e do Senado. Por outro lado, tem pela frente a delação do Debrecht, o processo de cassação da chapa Dilma Temer e a crise nos estados, que é explosiva, acaba respingando também no governo federal. O pior já passou ou ainda tem muita turbulência pela frente? Não, eu penso que o pior já passou. O que é o pior? Quando nós não tínhamos controlado a inflação, quando nós não estávamos baixando os juros, quando não havia aumento da receita. Há poucos dias nós vimos capa de jornais dizendo que pela primeira vez, no mês de janeiro de 2017, a receita real da União cresceu em relação a 2015. Desde janeiro de 2015 não se tinha o crescimento que nós tivemos em janeiro de 2017 em números reais, em termos reais. Portanto, eu penso que o pior já ficou para trás. Nós temos ainda um grande desafio, que é a geração de 12 milhões de empregos. Nós temos 12 milhões de desempregados, nós temos que gerar emprego. E só se gera emprego pelo aumento da atividade econômica. Lá em Davos, o presidente do Banco Central disse que agora o Banco Central trabalhava com a faixa de redução de 0,75%. Portanto, nós vamos... Por reunião, é isso que o governo espera? Por reunião. Portanto, nós trabalhamos com termos juros de 1 dígito este ano. Neste ano 2017 ainda. Este ano o senhor estava falando em outubro. Se vai ser em novembro ou vai ser em dezembro, é possível que seja em outubro. Mas isso o Banco Central, no devido tempo, vai mostrar. Mas cai o juro por quê? Porque a inflação caiu abaixo do que era previsto.
A inflação fechou o ano de 2016 com 5 e alguma coisa, era previsto 10 e alguma coisa. Ficamos na metade do que era a previsão. Então, nós estamos caminhando com passos firmes no rumo da recuperação da economia para fazer com que tenhamos a geração de empregos, a arrecadação dos tributos que vai melhorar a vida das prefeituras, dos governos do Estado e do governo federal e também para que nós possamos trabalhar na questão da segurança. O Brasil vive nesse momento uma crise nos seus presídios. E nós não podemos deixar que essa crise saia para a sociedade. E uma crise com as polícias também, né? A gente vê a crise no Espírito Santo. Temos que trabalhar com os presídios. Os estados estão cuidando das suas polícias militares, da sua polícia civil. Eu penso que eles conseguirão dar uma volta neste problema que hoje é latente, a gente sabe que ele existe, mas na medida em que nós vamos... no Espírito Santo já é explícito, né? Existe uma crise grave. Na medida em que nós formos crescendo a receita, os estados têm mais condições também de superar essas dificuldades. Agora, ministro, falando rapidamente sobre a crise no Espírito Santo, que é bastante grave, né? Já dura praticamente a semana inteira, a gente está gravando essa entrevista na quinta-feira, dia 9 de fevereiro, já pipocam nos sites de notícias, enfim, informações de que na sexta-feira haverá greve também, começando pelo Rio de Janeiro. Qual a preocupação do governo com o alastramento? Porque já há um monitoramento das redes sociais que indica que pode haver sinais de insubordinação e de greve de polícias militares em outros estados, além do Espírito Santo. O que o governo pode fazer para impedir ou para minimizar esse risco? Bom, primeiro, as relações dos servidores públicos estaduais com o seu estado, ela é uma relação privada do Estado. O governo federal não tem por que se intrometer nisso. Essa questão dos aumentos é uma questão que tem que ser discutida Estado por Estado. O que o governo federal fez? O governo federal colocou à disposição dos governos estaduais a Força Nacional e as Forças Armadas, quando necessário, para auxiliar o trabalho de policiamento. Então, não se está aqui suprimindo a ação do Estado, que é o responsável por tratar com a sua polícia militar, com a sua polícia civil, e nem estamos substituindo os agentes penitenciários dos estados ou a polícia militar dos estados na atenção que tem que ser dada aos presídios. Isso é que nós estamos cuidando neste momento. Mas não há uma preocupação que essa crise se dissemine? Não, da nossa parte, há um movimento, há uma série de ações que estão sendo tomadas para a gente ver se mantém isso restrito aos locais em que nós já sabemos que ela existe. Como que poderia existir. O Espírito Santo existe, Natal nós conseguimos já resolver e estamos preparados para enfrentar também o tema, se for o caso, no Rio de Janeiro. Queira Deus que não seja necessário, mas também, se for o caso, também se enfrentará no Rio de Janeiro. Ministro, a comunicação do governo é muito criticado, que acaba se refletindo na impopularidade, né? Começou com a nomeação de um ministério só de homens, né? Todos homens e brancos, depois a queda de alguns ministros, de 6 ministros, delações da Lava Jato, é uma demora na reação, inclusive na crise penitenciária. Agora tem essa crise de segurança no Espírito Santo, que pode se alastrar para outros estados, e há um ministro da Justiça interino. Por que no Congresso o governo age com tanta desenvoltura, né, e com tanta agilidade, mas demora e erra na hora de responder a crises e de passar uma imagem mais positiva para a população? Eu até concordo com a demora. Agora, só não erra quem nada faz. E 100% de acerto não existe em nenhuma da atividade minha, tua, do nosso telespectador. A gente, às vezes, faz previsões que acabam não se consumando. Eu não vejo, de parte do governo, erro pelo fato de ter esperado X dias para nomear quem seria o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não vejo erro de parte do governo no momento em que ele agora começa a discutir como é que vai ser a substituição no Ministério da Justiça. O Ministério anda, o secretário executivo, Dr. Levi, da mais alta qualificação, é um profissional servidor público de carreira, ele é da Advocacia Geral da União e tem conhecimento do Ministério e similar ao conhecimento que tinha o ministro. No caso, o interino está fazendo o Ministério andar como tem que andar. Ministro, então vou dar um exemplo, ou melhor, 2, da falta de sintonia, talvez com a opinião pública, com as redes sociais. Às vezes até parece que Brasília é um mundo um pouco à parte. Primeiro, que foi muito criticado a nomeação de Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Com isso, ele ganha foro privilegiado, já foi citado em delações da Odebrecht, e também a nomeação do Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal.
um político que era afiliado ao PSDB, muito próximo ao presidente Michel Temer. Esses fatos, além de outros, ganharam uma repercussão muito negativa, né? O líder do movimento Vem Pra Rua, Rogério Schecker, disse hoje à Folha de São Paulo que discute convocar atos contra a sequência de fatos em que o governo Michel Temer e sua base estão trabalhando em defesa da impunidade. Será que esse governo se deu conta realmente do que é a nova política e de que a sociedade está vigilante e atenta a cada passo, a cada atitude? Vamos separar. Eu entendo a luta política de um militante político que vem e estabelece 300 defeitos no governo. O papel da oposição é guerrear o governo. Esse é o papel da oposição. Mas que apoiou o impeachment, né? Não é oposição. É bom, eu não estou dizendo que seja oposição, estou dizendo que quem está fazendo esse tipo de guerra hoje é alguém que trabalha a favor da oposição. Se nós temos a economia, que nós vimos que está indo no rumo absolutamente certo, se nós temos os primeiros indicadores da retomada da economia, por óbvio que as ações do governo estão certas. Ou então, nós não teríamos esse resultado. O senhor acha que o grande termômetro tem que ser a economia? Eu acho que o termômetro tem que ser a boa vontade do cidadão. Esse é o termômetro. Se o cidadão está com boa vontade, porque ele está sendo satisfeito pelo governo, ele terá boa vontade. Ou a má vontade. Nós perseguimos criar condições para que o cidadão tenha boa vontade para com o governo, tenha compreensão para com o governo, que apoie, se possível, o governo. Isso é o que nós queremos, por isso que nós estamos lutando. E nós estamos no caminho certo. Todos os indicadores mostram que nós estamos no caminho certo. Nós já falamos aqui, é a queda do juros, é a queda da inflação, é o aumento da arrecadação, é o freio na perda de empregos, nós começamos a andar de lado, daqui a pouco vamos começar com a geração de empregos. Portanto, nós temos convicção que estamos no caminho certo, sim, senhor. Mas será que não é uma sociedade que quer mais do que medidas econômicas? É uma sociedade que quer transparência, quer combate à corrupção? Não foi isso que pediram no impeachment da presidente Dilma Rousseff? Quer dizer, não é uma sociedade que quer uma nova categoria política, sem corporativismo, sem apadrinhamento? Quando a gente quiser novos políticos, só tem um processo nas democracias, é a eleição. Então, eleição 2018, vamos mudar todo mundo que está aqui, trazer gente de fora. Não há forma de, nesse meio termo, entre o que hoje nos separa da eleição de 2018, nós temos novos políticos. Tem a opinião pública, nós né, podemos, que é um termômetro constante. Nós temos a opinião publicada e a opinião pública. A opinião publicada é a opinião de quem faz os jornais, de quem é blogueiro, quem trabalha. Essa é a opinião publicada. E a opinião pública é a média da opinião da população, que é muito difícil da gente aferir a cada momento. Nas chamadas mídias sociais, a gente tem uma participação muito maior da sociedade e a gente tem condições de aferir exatamente se nós estamos ou não estamos no caminho certo. Pelas nossas medições que nós estamos fazendo, nós estamos sim no caminho certo, temos convicção disso. E o fato de nomear Moreira Franco ministro. Moreira Franco era ministro, agia como se ministro fosse, ele não tinha o título de ministro. E por que precisou desse título 3 dias depois da homologação das relações? Ele viajava pelo mundo inteiro, fazendo exposição da PPI, conhecido de todos os brasileiros, como ministro, e não era ministro. Mas isso então, não estava dando certo, precisava desse... Se chegou à conclusão que era melhor ele ser ministro do que ele ser o secretário executivo do PPI. Então, o presidente da República, que tem discricionariedade nisso, ele decidiu que deveria ser ministério e tornou-se ministério. Alexandre Moraes. Vamos falar só um pouquinho do Moreira Franco antes, só para falar mais alguns dados dessa nomeação, ministro. Foi comparado até por juízes que deram liminares, já foram 2, a gente está ainda na quinta-feira, já foram 2 juízes federais de primeira instância, a AGU já conseguiu derrubar na segunda instância, mas já foram 2 liminares que citaram a semelhança dos casos do Moreira Franco com a nomeação do ex-presidente Lula por Dilma. É lógico que há diferenças, porque Moreira Franco já estava no governo, é apenas citado na relação... Então não há semelhança? Eu acho que o fundamental... Não é investigado, mas calma. Mas não é inegável que haja semelhanças também, porque essa nomeação foi feita 3 dias depois da homologação da delação do Odebrecht. Ele foi citado na delação. O senhor não vê nenhuma semelhança? São coisas completamente diferentes. E por que o Moreira tão Franco mal na opinião pública? Já estava trabalhando como se ministro fosse. Lula não estava. Moreira Franco tinha uma atividade que ele vem desempenhando na minha opinião, com alto sucesso na condução do Programa Nacional de Investimentos desde o início do governo Temer. Então ele não entrou agora. Não seria melhor, nesse caso, ele recuar e não aceitar o cargo? Nós teremos
ele já assumiu, ele não vai recuar porque ele já assumiu. Falando então um pouquinho sobre Alexandre de Moraes, né, a gente tem a ligação dele com o ex-presidente Temer, embora seja inegável a qualidade técnica jurídica do Alexandre de Moraes, e também era afiliado ao PSDB. A nomeação de alguém tão ligado a políticos que futuramente podem ser investigados na Lava Jato, né, ou seja, por ele mesmo como ministro do Supremo, não acaba gerando um conflito insanável? O ministro Aires Brito, legítimo representante do que de melhor passou pela magistratura brasileira no Supremo Tribunal Federal. Ele era filiado a um partido político também. Mas era outro momento da sociedade, não existia a Lava Jato, não existia toda essa cobrança e vigilância da sociedade. O ministro Toffoli tinha sido advogado do PT durante muito tempo, foi nomeado ministro do Supremo e veja que ministro lá está. Portanto, não está se inovando absolutamente nada. O Alexandre é uma consequência do que seja a possibilidade do presidente optar por uma pessoa que tem alta qualificação, me parece indiscutível, a alta qualificação profissional dele, e nada impede que seja uma pessoa das suas relações, porque ele está escolhendo uma pessoa que ele sabe, pelo juízo de valor dele, que tem capacidade, que tem condições de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Até por essa convivência mais próxima. O senhor tem razão, não se está inovando, há muitos precedentes, né? Mas o Brasil vive outro momento. Né? Com a Lava Jato, a sociedade mudou, as manifestações, as mobilizações de rua. Será que o Brasil não mudou muito para suportar as mesmas escolhas que foram feitas no passado, que talvez no passado fossem aceitas e hoje não serão mais? Os pressupostos para a nomeação do ministro do Supremo Tribunal Federal estão estabelecidos na Constituição Federal. E aquela que tem que ser observada. E, né, no caso, não é que seja nada ilegal, é perfeitamente legal. No isso não se discute. caso do ministro Alexandre de Moraes, foi plenamente observado, está sendo plenamente observado o dispositivo constitucional. Portanto, eu não vejo nenhuma irregularidade. É que não é preciso ir muito longe, né? O próprio Alexandre de Moraes escreveu na tese dele de doutorado que quem ocupa cargo de confiança não deveria ser nomeado, indicado para o Supremo Tribunal Federal, e o risco disso era demonstração de gratidão política. Então, quer dizer, esqueçam que eu escrevi. Pronto, eu ia dizer, já se tornou entre nós... vala comum, esqueçam o que eu escrevi. Eu agora estou vivendo uma realidade diferente. Vale para esse caso também. Aí é o teu argumento. Então vamos lá. Nós estamos vivendo uma nova realidade. Uma nova realidade. Agora, para esse momento, vale. Para essa resposta, vale. Ministro, eu sei que o senhor, obviamente, não vai dizer quem é o ministro da Justiça ou talvez quem sejam os nomes cotados, mas a gente pode fazer aquela brincadeira de criança, sabe, está quente, está frio. A bancada do PMDB reivindica esse cargo. Por outro lado, o presidente Temer diz que será alguém da cota pessoal. Na sua avaliação, como alguém próximo ao presidente Temer, que obviamente acompanha todos esses assuntos e discute com ele esses assuntos, a maior chance é que seja alguém do ambiente político, ou seja, indicado pela bancada do PMDB que indica esse cargo, ou então será alguém que o próprio presidente Temer vai escolher como constitucionalista, alguém das relações dele, como Aires Brito, ou Maria de Oliveira, ou Ellen Grace, tantos nomes que foram cogitados. Ele vai fazer uma aferição da qualificação entre aqueles possíveis pretendentes, ou então aqueles que são passíveis de serem escolhidos por ele, presidente Michel Temer. Ele vai fazer uma avaliação sob o ponto de vista técnico-científico, que é conhecer o direito, saber do direito para poder vir a ser o ministro da Justiça e da Segurança do Brasil. O presidente Michel trabalha com hipótese de um notável ou alguém ser dos políticos, e aí político indicado pelo PSDB ou pelo PMDB. Mas a maior chance hoje é de ser um ministro da área política ou de um notável? Eu diria que pela mobilização do PSDB e do PMDB é mais provável que seja um ministro da área política. Ou seja, alguém indicado pela bancada de um desses dois partidos? Alguém que venha a ser indicado para que a gente cele alguma fissura que porventura possa existir por qualquer razão. Então, o presidente mas com uma bagagem jurídica, obviamente. Não, esta não se pode... É condição sine qua non. Claro, é condição para chegar ao Ministério da Justiça. Agora, na bancada do PMDB, fala-se em Osmar Serralho, Rodrigo Pacheco, são dois possíveis postulantes? O senhor colocaria o nome deles nessa lista? Eu sei que ambos são advogados. São os mais indicados do PMDB, o senhor certamente conhece todos. O Serralho é doutor em Direito, inclusive foi aluno do presidente Michel Temer. E alguém próximo ao senhor também? Ele é hoje ele é professor de Direito Administrativo. Ele é professor, foi presidente da CCJ, é doutor em Direito e foi aluno do presidente Michel Temer. Agora chegamos no Rodrigo.
Rodrigo, ele é ex-presidente da OAB, advogado militante, com vasta folha de prestação de serviço. São pessoas que são do meio, ambos são do meio. São as duas referências que foram aqui feitas e eu explico, ambos são do meio. Mas o PSDB tem nomes também muito importantes. Eles têm como quem, por exemplo? Porque a Antônia Anastasia já disse que não quer, o Aloysio parece também... Nunes Ferreira, por exemplo, é um nome muito expressivo lá de parte do PSDB. Mas ele eles mesmo têm já quadros. disse que não... Né? Eles têm muitos quadros. O presidente Michel, portanto, tem uma gama de opções bastante grande. E ele saberá escolher o melhor. Agora, o senhor acha que essa vaga teria que ser de qual dos dois partidos? Porque o PMDB, logo depois da eleição... Eu sou governo, eu sou chefe da Casa Civil, eu não acho nada. Eu não posso, dentro de uma disputa... O PMDB reclama da falta de espaço. Dentro de uma disputa na base do governo, eu não posso tomar posição de jeito nenhum, porque nós temos 88% de sustentação no Congresso Nacional. E o que isso não significa? Podemos comprometer. E o custo para manter essa base? O custo é esse que a gente está vendo aqui. Chega agora que vaga um cargo, vamos ver se a gente consegue trabalhar com a base para ela dar um apoio para um desses notáveis que possam vir, ou, se for o caso, alguém deles mesmo, algum dos políticos que possam vir a ser escolhidos. O problema com a indicação política é que é um cargo sensível, né? O cargo que tem contato diretamente com a Lava Jato, é o chefe administrativo da Polícia Federal. Quer dizer, o nome tem que ser muito bem escolhido para não bater de frente ou não soar com algum tipo de interferência, por exemplo, na PF ou na Lava Jato. Não existe esse risco quando é uma indicação política? Não, claro que não. Absolutamente, porque depois, uma coisa é o ministro e outra coisa é o diretor-geral da Polícia Federal. Mas que o ministro pode manter ou não, né? Os últimos mantiveram. Ele pode manter ou não, mas, como bem tu disseste, os últimos mantiveram. Então, quando o Dino Sani, filósofo do nosso futebol, dizia que time que está ganhando a gente não mexe. Então, eu acho que... Ou seja, deixar a Lava Jato trabalhar em condição também para esse cargo. Deixa o pessoal trabalhar. Ou seja, manter o diretor da Polícia Federal é importante, seria importante. Se ele, porventura, não quiser continuar, aí é uma outra questão. Mas eu penso que não está como premissa, não. Vai haver substituição na Polícia Federal. Não vão mexer com a Lava Jato. Isso continua igual, independentemente de quem for escolhido. A Lava Jato ela é intocável. Ela não é fulanizável. A Lava Jato é do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Ponto. E lá não deve haver interferência de ninguém, nem do Poder Executivo, nem do Poder Legislativo. Essa escolha do ministro da Justiça não tem que ser antecipada, até pensando no atual contexto de crise de segurança pública no Espírito Santo, que pode se espalhar para outros estados? Isso não é preciso ter um ministro rapidamente forte no cargo para tomar as decisões? Por óbvio que, com esse clima que se vive lá no Espírito Santo, era bom se nós tivéssemos um ministro efetivo logo. Não se pode afastar a hipótese do presidente efetivar o secretário executivo, que hoje ele é ministro interino, o secretário executivo está exercendo. Mas não é hipótese provável, né? Não é provável, mas não é uma hipótese que não pode ser retirada da cena. Por quê? Porque, em muitos casos, o ministro Diogo, por exemplo, há quanto tempo o ministro Diogo está como ministro interino no Ministério do Planejamento? Vai muito bem. Ministro, o senhor tocou rapidamente no assunto dizendo que a Lava Jato é intocável, mas a gente sabe que há uma grande tensão entre os políticos, principalmente entre o Congresso e o Ministério Público e o Poder Judiciário, né? Isso se traduz em uma tentativa de inúmeras votações de projetos de lei, que alguns deram certo, outros não deram, né? Só para citar alguns exemplos. Lei de abuso de autoridade, anistia o Caixa 2 que acabou caindo, tentativa essa semana passada de votar o projeto que impediu o TSE de punir os partidos que não prestassem contas ou tivessem contas rejeitadas, nomeação do senador Edson Lobão para presidente da CCJ. Parece que aquela tentativa de estancar a sangria, como dizia o senador Romero Jucá, continua a pleno vapor. O custo político, a começar pela impopularidade dessa estratégia de enfrentamento, não é muito grande, tanto para o Congresso como para o Planalto? Mas eu não vejo estratégia nenhuma de enfrentamento. Eu não vejo enfrentamento, porque se fosse para haver enfrentamento, teriam ocorrido as votações que tu mencionaste aqui. Mas elas foram impedidas, foram alardeadas pela imprensa e foram tornadas muito impopulares. Mas quem vota lá é senador e deputado. Se houvesse, teriam votado. Mas eles estão preocupados com os eleitores também. Eles teriam votado. Se quisessem, teriam votado. Não votaram porque não quiseram. Essa é que é a grande verdade. Porque não tinha clima, porque não houve possibilidade, não foi viabilizado. Para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, nós não podemos pegar o João ou o José aqui fora e levar-nos para lá. Você vai ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Essa é uma competência do Senado. Mas é certo que tem alguém investigado 2 vezes, em 2 inquéritos pela Lava Jato? Eu não conheço a situação particular
do senador Lobão, não conheço, mas tenho que ele disse que as referências que foram feitas a ele não procedem. Então, se nós ainda estamos no plano das referências, se ele não foi denunciado, se ele tivesse sido denunciado, convertido em réu, se ele já fosse réu, aí eu acho que poderia se pensar sobre o assunto. Até antes disso, não, porque uma simples menção não pode, desde logo, menciona a pessoa e ela já está condenada. Não, né? Não é assim. Ministro Gerto, do governo para 2017, acho que a gente pode falar assim, né? Há muitos pontos controversos nessa reforma, ministro. Um deles é a idade mínima. A proposta atual do governo fala em 65 anos. Alguns líderes aliados já dizem que pode haver uma concertação, um acordo para diminuir um pouco isso. 62 para homem, 60 para mulher. É isso mesmo? O governo estaria disposto a negociar ou não? Não. Este ponto é inegociável. Inegociável. Inegociável por quê? Porque todo o sistema foi construído a partir desta colocação de 65 anos. Mas vamos por que nós temos que fazer isso? É que tem que se explicar. Primeiro, os homens no Brasil se aposentam em média com 55 anos. Como estamos vivendo 78 anos, de 55 para 78, nós vamos ter 23 anos. Então, 23 anos durante o qual ele vai receber 100% do seu salário de contribuição. E ele contribuiu durante 35 anos com 8, 10, 12%, dependendo do tempo. Mas vamos deixar, ele contribuiu com 11%, 12% durante 35 anos. E recebe 100% durante 23 anos. As mulheres se aposentam do Brasil, em média, com 52 anos. O raciocínio é o mesmo, e a mulher ainda vive mais do que o homem. Então, são 20 e poucos anos em que vai receber 100% e contribuiu apenas com 8 a 12%, dependendo do sistema. Mas, hoje, nós temos no Brasil 1,5 filho por família. Quando esse sistema foi concebido, que é de repartição simples, eram 6 filhos por família. Será no início da década de 60. 6 filhos por família. Então, nós vamos ter muito menos gente que vai para trabalhar e muito mais gente que vai ficar lá em cima recebendo pensão. Por quê? Porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Naquela época, a idade média do brasileiro era 57 anos. A expectativa de vida média do brasileiro. Hoje está em 78 anos. Então, houve uma variação muito grande e o Brasil ficou atrás. E concluo sobre só essa questão da idade, dizendo o seguinte: todos os países aqui da América Latina já têm os 65 anos. O senhor acha que vai conseguir manter a idade de 65 anos, por mais que vocês tenham uma base? Nós vamos manter a idade de 65 anos. E o tempo de contribuição, que é outro ponto importante, 49 anos para você negativo. conseguir... Quem foi que disse? Não, para você conseguir a contribuição Sim, total, só que o Brasil plena... é o único país que mantém também 100% na pensão. Tem países que mantêm 40%, 60%, 70%, 80%. Nós, ninguém precisa 49 anos de contribuição, não. Precisa ter 25 anos de contribuição mínimo, e 65%. Claro, ele tem 76%, que já é acima da média internacional. 76% é acima da média mundial. Mas daí ele trabalhou, na verdade, 35%, ele tem 85%. Aí ele trabalhou 40 anos, ele tem 90%. E hoje já não tem 100%. Mas imaginando que ele hoje já não tem 100%. Por fator previdenciário, vamos olhar lá, em média está dando 80 e alguma coisa. Portanto, tudo bem, ministro, mas talvez na realidade de alguém da classe média, um trabalhador que sempre tem emprego formal, isso faça sentido. Mas e para trabalhadores de outras regiões que têm uma menor expectativa de vida, que muitas vezes trabalham na informalidade, então param de contribuir, ficam um tempo sem contribuir, ou então que ficam desempregados? Quer dizer, é um país muito desigual e com realidades completamente diferentes. Mas só nós não podemos partir de premissas que sejam falsas. Não existe hoje o 100%. Hoje o fator previdenciário traz, em média, 82, 83%. De contribuição, mas a idade mínima. Nós vamos ter a mesma coisa agora com o novo sistema. Começa com 76% e com 35 anos de serviço tem 85%. Vai acabar dando mais ou menos a mesma coisa que nós temos hoje. Não vai ter grande variação. Então, vamos mudar a pergunta. Em que pontos o governo pode negociar? Está aberto para a negociação? Porque o governo mandou para o Congresso Nacional o projeto que ele entendia ser o ideal. Tem alguns pontos que são absolutamente... Tem alguns pontos que são inegociáveis. Esta questão da idade... Idade mínima, que mais? Idade mínima, nós não negociamos. A questão da pensão, nós não negociamos. Que hoje nós temos a pensão podendo ser dividida na família. Será diferente. A pensão é 50% para o dependente que restar, portanto começa com 60%, mais 10% para cada outro dependente.
Dependente, passou dos 21 anos, esse valor que era correspondente a ele volta para o INSS e não para o rateio na família, coisa que nesse modelo poderia acontecer. Então, nós estamos fazendo uma mudança grande nessa questão da pensão, na questão da idade, nós não temos nenhuma margem, porque a base de toda a reforma está ali. E mais, eu não disse antes, vou dizer agora, a reforma está precificada. A Bolsa de Valores chegou a 66 mil pontos, saindo de 48, não foi pela bela cara dos governantes, não. Foi porque as medidas de ajuste fiscal foram colocadas preço nelas. As ações da Petrobras, as ações do Banco do Brasil, as ações da Eletrobras, todas foram com grande valorização. Por quê? Porque está precificado o teto da despesa, que nós já aprovamos, e a reforma da Previdência. Mas o governo vai governar só de olho no mercado? Não tem que governar e o trabalhador, a população? Só nós não podemos ter a ilusão que nós vamos fazer alguma coisa para o social se nós não tiver o econômico em dia. Se a receita continuasse caindo, graças a Deus que ela voltou a crescer, mas se a receita continuasse caindo, por certo, nós iríamos ter que criar condições para que se mantivesse o Estado. Nova tributação, a tributação brasileira, ela ocorre normalmente nas classes menos privilegiadas, nós iríamos ter mais dificuldade. Então nós estamos, na verdade, facilitando o amanhã. Na medida em que nós tenhamos como ponto de partida, nós temos que reativar a economia. Então só está olhando para o mercado. Eu só estou olhando para o mercado porque é lá que eu vou gerar os empregos, lá é que nós vamos gerar o dinheiro para o governo federal. Ele só recebe o dinheiro que ele recebe da sociedade. Qual é o objetivo do governo aprovar quais reformas até o fim desse governo? Como é que esse governo quer entrar para a história e qual o custo disso? Nós aprovamos a reforma fiscal pela metade, falta a outra metade que é da Previdência, nós vamos aprovar até 30 de junho. Nós vamos aprovar a reforma trabalhista nas duas casas. Aprovar significa ela ser promulgada, ela estar em vigor. Nós vamos ter até 30 de junho a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e o teto. Estão consolidados. Até o final do primeiro semestre. Até o final do primeiro semestre. Aí nós deveremos estar trabalhando também com a reforma tributária, já lá em junho, que deverá ser aprovada até o final do ano pelo princípio da anualidade. Para vigorar no ano que vem, ela tem que ser aprovada esse ano. Então, nós estamos fazendo reformas já feitas nesses 9 meses que nós estamos trabalhando. Nós temos mais reformas do que foram feitas nos últimos 20 anos no Brasil. Qual é o preço que o governo vai pagar por isso e o governo está disposto a pagar em termos de popularidade? Quem trabalha, nós temos que trabalhar, gerir, vou usar uma expressão que ela é comum, nós temos que trabalhar pensando nas próximas gerações e não nas próximas eleições. Era muito cômodo deixar todas essas questões que são mais espinhosas, deixa que o próximo vai resolver. Deixa que o próximo vai resolver. Só que se nós não resolvermos agora, em 2024, só para ter uma noção, se não fizer a reforma da Previdência, em 2024, toda a arrecadação do governo federal vai ser para pagar folha de pagamento, saúde, educação e previdência. Não sobra nada para todas as áreas sociais e nenhum investimento. O governo não está preocupado com popularidade. Se o preço for a impopularidade... Nem um pouco. Popularidade ela virá na medida que tenha felicidade na população, na medida que se gere empregos, na medida que se gere mais satisfação para o consumo médio da população, aí a popularidade vem. Senão ela não vem. Então nós temos que cuidar disso. E o governo, se o governo for impopular, também não tem problema? Não tem nenhum problema no governo impopular, nenhum, absolutamente nenhum. Ministro, temos pela frente aí 77 delações de executivos do Odebrecht, né? Até agora apenas uma delação vazou, mas lá aparecem todos os nomes mais importantes do governo, né? O presidente do Senado, da Câmara, o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, o CEO do ministro Moreira Franco, até do próprio presidente Temer. A Lava Jato não pode ser o calcanhar de Aquiles do governo, pode ser uma pedra de sapato, a política atrapalhar a recuperação da economia, atrapalhar a aprovação das reformas que é tão cara ao governo? Vamos lá. Primeiro, delação. A delação, como diz o nome, alguém delatou, alguém contou algo que na sua visão aconteceu. E ele conta. Que valor probante tem isso? Zero. Nada. Absolutamente nada. Quem diz isso é o ministro Celso de Mello. A delação, por si só, é prova zero. Mas nada. Causa um terremoto político e derruba ministro. Por quê? Porque as pessoas não têm compreensão daquilo que, porventura, está contido ali. Uma menção numa delação não significa nada. O que começa a ter significância? Se o que foi delatado se comprove, com prova material, vá se comprovar. Aí nós teremos a abertura de um inquérito ou a denúncia direta pelo Ministério Público.
Se houver oferecimento de denúncia ao final do inquérito ou logo no começo, e o Poder Judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal, acolher a denúncia, aí nós vamos começar a pensar em processo. Só aí é que a parte começa a ter direito a se defender. Entendeu? Então, a delação em si não preocupa absolutamente o governo. O governo já pediu oficialmente, publicamente, fim do sigilo das delações. Queremos que abra... Por que o governo acha que vai ser melhor? Acha que o estrago político vai ser menor? Acho que vai esgotar essa especulação que tu estás fazendo, que todo mundo acaba fazendo esse tipo de especulação, que se torna público logo. Todo mundo vai ver do que as pessoas foram mencionadas, porque uma delação tu é mencionado. Depois é que nós vamos ver se e o custo político de revelar tudo de uma vez é menor do que revelar conta-gotas. Né, do que esses vazamentos. O que aflige, na verdade, é essa especulação diária. Não, mas olha, foi citado, foi mencionado na delação, foi citado na delação. Ora, eu já disse antes, eu repito mais uma vez, delação, Lava Jato é problema para o Poder Judiciário, para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal. Para nós do governo, o nosso problema é governar, fazer com que o Brasil não pare. O problema é quando isso atrapalha o ato de governar. Não está atrapalhando e não vai atrapalhar. Já atrapalhou tanto, ministro. Não. O senhor se houve tanto atrapalho, já imaginou quanto nós não tínhamos andado? Se nós andamos em 9 meses mais do que você andou nos últimos 20 anos. Então, teve tanto atrapalho assim? Eu não acho que não. Acho que é uma aferição. O que atrapalhou? No que atrapalhou a ação do governo? 6 ministros caíram, mas 4 deles atrapalhou por a conta ação de do governo? envolvimento de suspeita política. No que atrapalhou a ação do governo? Causa minação política. Houve um momento no ano passado em que o mercado começou a ficar menos confiante. Nós tivemos as votações em todos os momentos que tinha que ter votação, tivemos as aprovações que tinha que ter as aprovações e nós conseguimos chegar onde queríamos chegar. Ministro, o senhor já disse no ano passado que os agentes, aí eu cito, os agentes da Lava Jato terão que ter sensibilidade para saber a hora de parar. E aí o senhor lembrou da Operação Mãos Limpas na Itália para dizer que depois do grande benefício tiveram efeitos deletérios que nós não podemos correr o risco aqui no Brasil. Que efeitos são esses, ministro? São esses? Veja, chegou a hora da Lava Jato. Esse é um assunto que para mim está arquivado. Lava Jato é problema do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Eu acho que ela presta um grande serviço ao Brasil. O Brasil será outro depois da Lava Jato no campo político-administrativo. Eu acho que isso fará muito bem a todos os brasileiros. Logo, a Lava Jato está fazendo e fará muito bem a todos os brasileiros. Ponto. Não tenho observação nenhuma mais a fazer com relação. Eu queria só citar a parte específica em que seu nome é citado na delação do Cláudio Mello, que é o ex-diretor institucional da Petrobras. Ele descreve da seguinte maneira, né, e eu cito: o senhor, né, ele atua como verdadeiro preposto de Michel Temer e deixa claro que muitas vezes fala em seu nome. Eliseu Padilha concentra as arrecadações financeiras desse núcleo político do PMDB para posteriores repasses internos. O senhor já negou isso. Qual a sua relação com Cláudio Mello? Não, Só para a gente, o senhor conhecia, ele era uma figura conhecida em Brasília. Cláudio Mello era uma pessoa que circulava muito no Congresso Nacional. Sim. E era uma pessoa que tinha relação com muitos uma espécie de lobista, né, para falar em português, claro, com o nome chique, diretor de relações institucionais. Isso. Então, ele, penso eu que ele conhecesse talvez mais da metade de todos os deputados e senadores, e eu estava entre esses que ele conhecia, com quem ele falava. Ele nunca pediu nenhum favor ao senhor, nunca ofereceu nenhuma doação, nada, ajuda da Odebrecht? Negativo, nada. No episódio em que ele relata o jantar no Palácio do Jaburu com a participação do presidente Temer, quando ele ainda era vice-presidente, do presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, ele disse que foi feito um pedido de contribuição de 10 milhões de reais, né, que 6 milhões, 4 milhões seriam entregues para o senhor e seriam entregues lá no escritório José Yunes, que era assessor especial, já até saiu do governo, pediu demissão depois desse episódio. O que o senhor lembra desse encontro? Eu lembro muito bem, mas não adianta aqui minha lembrança, eu vou te dar as palavras do presidente Michel Temer. O que o presidente Michel disse, e isso é que retrata o episódio. Que realmente ele falou com o Marcelo Odebrecht, pediu o auxílio para o partido e a Odebrecht deu o auxílio para o partido. Se obter a prestação de contas lá do PMDB, nessa eleição de 2014, o Odebrecht deu 10 milhões de reais, 11 milhões, até não foi 10 mais um, 11 milhões de reais para a campanha do PMDB. Está na prestação de contas, foi aprovado pelo STR, pelo Superior Tribunal Eleitoral. Ponto. Essa foi a explicação que o presidente Michel Temer deu e a explicação que eu dou aqui. Ele disse que pediu, realmente, diz que recebeu, foi feita a prestação de contas na forma da lei. E ele correria esse risco de fazer uma delação, tentar incorrer numa mentira, pode correr o risco até de perder o benefício
para citar uma ajuda que não foi feita ou foi feita de forma totalmente legal? Não, eu acho que ele cita que foi feito um pedido, e o pedido foi feito, e houve o pagamento que foi depositado na conta do partido. Houve depósito por parte da Odebrecht na conta do partido. Ministro, o senhor acha que o Supremo Tribunal Federal tem que diferenciar claramente o que é Caixa 2? Quando chegarem essas investigações, esses julgamentos do Odebrecht, da Lava Jato, o que é Caixa 2, doação legal, e o que é corrupção, enriquecimento pessoal, propina? O Poder Judiciário vai saber como agir nisso. Depende muito também do Ministério Público Federal. Por quê? Porque a visão... Caixa 2, por si só, não é um tipo penal, não existe no Código Penal essa previsão. Até houve a votação, a criminalização do Caixa 2. Tentativa de criar uma regra que pudesse regular isso. Hoje não está tipificado como crime. Essa é uma questão que vai depender muito da visão do Judiciário. Não adianta a quem circunstancialmente seja hoje detentor de poder ou detentor de cargo eletivo querer opinar nisso. Isso depende da visão que o Ministério Público Federal vai ter daquilo que é Caixa 2 e a visão que o Supremo Tribunal Federal, no caso quem tem foro privilegiado, mas do Poder Judiciário como um todo, vai ter do que seja ou não Caixa 2. Caixa 2, em tese, é um problema para a Justiça Eleitoral e crimes de corrupção passiva caracterizados é para a justiça comum. Por isso é a diferença que se faz tecnicamente. Eu sou advogado, é a diferença que se faz tecnicamente. Uma rápida palavra antes do pinga-fogo, ministro, sobre o que o governo Temer, como o governo Temer pretende entregar ao Brasil. O objetivo, vou me dar satisfeito se eu chegar ao final de 2018 com isso feito. A frase é do presidente Michel. Diz ele que encerra a vida pública em 2018 se ele conseguir colocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento. Eu acho que o que nós queremos é ver se conseguimos fazer as reformas necessárias. Esse é um governo de reformas, um governo reformador. Fazendo as reformas e colocando de volta o Brasil nos trilhos do crescimento, para usar a expressão do presidente Michel, nós estaremos todos recompensados. Reeleição nem pensar. Descartado? Não há essa hipótese. Nós não trabalhamos com essa hipótese. Agora nós temos que governar e fazer um governo de transição. Tá certo, ministro. Vamos para o nosso pinga-fogo, então, para encerrar. Vamos começar com o nome de fora, já que o tempo é curto, não deu para a gente falar dos Estados Unidos, mas Donald Trump. Surpresa. Aécio Neves. Um bom político. Geraldo Alckmin. Bom político. José Serra. Bom político. É a disputa dos três. São todos bons. Eduardo Cunha. Um sujeito muito inteligente, mas que terá agora a oportunidade de mostrar que ele tinha razão em tudo que ele alegava. Sérgio Moro. É um homem inteligente, trabalhador, muito dedicado à sua função de magistrado. Dilma. Uma pessoa idealista que não encontrou forma de colocar em prática suas ideias. Lula. Muito inteligente e conseguiu passar durante bastante tempo, conseguiu passar para a sociedade brasileira a impressão de que ele, além de ser muito inteligente, era um bom político. Temer. Político mais completo em atividade no Brasil hoje. Eliseu Padilha. Um servidor da pátria. Ministro, muito obrigada por essa entrevista ao É Notícia, mais uma, e o senhor está sempre convidado a voltar. É um grande prazer. Muito obrigado e parabéns pela condução veemente, vibrante. Muito obrigado, parabéns. Obrigada ao senhor, obrigada a você que também nos acompanhou pela internet ou então pela Rede TV, pelo É Notícia. Temos um encontro marcado de novo aqui na segunda-feira que vem. Uma ótima noite para você, uma excelente semana e até lá.